que é importante a gente pensar é sobre a credibilidade do nosso trabalho, da importância do nosso trabalho junto a essas famílias que estão em litígio. Então, eu queria citar para vocês, assim, um estudo que ele foi feito lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, para vocês terem ideia da importância do impacto dos documentos, dos laudos psicológicos que são produzidos por nós, psicólogos, peritos, independente se dentro do setor público ou dentro do contexto privado. Então, essa pesquisa ela foi realizada lá em São Paulo, tendo como amostra 52 processos judiciais que estavam tramitando especificamente na vara de família, lá do Fórum Central do Tribunal de Justiça de São Paulo. E o que foi observado? Que em 94,23% dos casos, o magistrado utilizou o laudo psicológico, ou citando o laudo, ou fazendo indicações que estavam no laudo, ou usando aquele laudo como fundamentação para suas decisões. Então, vejam, 94,23%, quase 95% desses processos judiciais, eles tinham ali uma sintonia entre a sentença judicial e o laudo do psicólogo. Então, é muito importante o nosso trabalho. O impacto do nosso trabalho ele é fundamental. Nós não devemos, enquanto psicólogos jurídicos, tomar a decisão, entrar na seara do magistrado, mas nós temos que ter consciência que sim, que a nossa atuação, as nossas indicações, as nossas conclusões nesses documentos, eles vão subsidiar a sentença judicial. Então nós temos aí uma responsabilidade muito grande em relação a tudo isso. Outro tema que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é sobre as controvérsias conceituais, né? Então vocês já ouviram eu citando, né, que em termos de função, né, do psicólogo atuando no judiciário, a gente tem o nome de perito, psicólogo jurídico, psicólogo judiciário, né, que eu já abordei antes, e outro termo que não existe assim uma definição muito clara, que é um pouco polêmico, é o conceito da própria perícia. Então, historicamente, dentro desse tema, tem se utilizado que a avaliação psicológica, quando é realizada dentro do contexto forense, dentro de um fórum, o nome que se dá é perícia psicológica. Só que na prática, o que a gente observa? Que por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que utiliza o termo estudo psicossocial, o que a gente observa é que foi feita uma adaptação para a psicologia. Então, é difícil encontrar despachos judiciais que conste perícia psicológica ou avaliação psicológica. Por conta do termo estudo psicológico que é utilizado no ECA, o que aconteceu? Os operadores de direitos, os magistrados, os advogados, os promotores, acabaram adaptando esse termo estudo psicossocial para estudo psicológico. E o termo estudo psicológico ele foi incorporado de tal forma, né, culturalmente, dentro dos tribunais de justiça, que acabou sendo utilizado também pelo próprio Conselho Federal de Psicologia. Então, na resolução 08 de 2010, o próprio Conselho Federal de Psicologia utiliza, em um momento apenas, mas utiliza o termo estudo psicológico. E quando vocês receberem os despachos, né, dos magistrados com o pedido, é muito comum vocês receberem lá um pedido de estudo psicológico. Dificilmente aparece o termo perícia ou avaliação, geralmente é o termo estudo psicológico. Adentrando um pouco mais sobre essa demanda judicial, né, do pedido do estudo ou do pedido da perícia ou da avaliação, quando eu usar esse termo perícia, estudo psicológico, avaliação, eu quero que vocês entendam ele como sinônimos, tá? Então, quando vocês receberem o despacho judicial, é importante a gente pensar sobre o viés da psicologia. Então, embora seja um despacho com pedido de estudo psicológico, eu tenho que pensar especificamente em cada caso. O que precisa ser avaliado nesse processo? O que eu preciso avaliar nesta família? Então, quando chega o processo, o psicólogo vai ter acesso à demanda quando ele puder acessar o processo digital. Então, ele tem acesso ao pedido judicial de estudo. O primeiro passo é que o profissional faça uma leitura detalhada e atenta dos autos processuais, porque essa leitura atenta dos autos é que vai permitir que o psicólogo tenha uma ideia das demandas daquela família, o que eles pedem, qual é o conflito.
E eu recomendo, eu acho que é uma prática bem interessante, é realizar o resumo desse processo, o resumo do caso. Então, quando você tem acesso ao processo digital, eu acho muito relevante, além do resumo, anotar em folha de papel mesmo, no computador, enfim, as movimentações mais importantes, as movimentações que constem, por exemplo, laudos de outros profissionais, relatórios de escolas, boletim de ocorrência, porque esse resumo ele pode nortear quais temas vão ser abordados na entrevista psicológica quando eu estiver de frente para aquele meu examinando, a pessoa que eu vou atender. Outra coisa importante é eu compreender a demanda judicial. Então, a demanda judicial, muitas vezes, ela vem lá como um pedido sucinto. Solicito o estudo psicológico das partes e da criança. Às vezes, fica difícil o profissional entender qual é o objetivo principal do juiz com aquele pedido. E aí, eu dou uma dica que eu acho que é bem relevante, né? Através dessa leitura dos autos, por exemplo, você vai ter acesso ao que o juiz fixou como pontos controvertidos. E os pontos controvertidos, eles dão uma ideia de quais são os pontos que o juiz entendeu que precisam de esclarecimentos, de que precisam de algum tipo de prova para que ele se sinta mais seguro para aquela decisão. Então, o nosso laudo psicológico, o nosso laudo pericial é uma prova. Então, para que a gente produza essa prova de uma forma coerente e adequada, né, que ela atenda aquela demanda judicial, é importante que a gente tente compreender essa demanda através da leitura dos autos, a compreensão do que os pais pedem, dos conflitos e também tentando traduzir qual é o ponto ali que o juiz entendeu que precisa de esclarecimento, porque esse ponto é o que a gente precisa atender. Eu sempre comento que a demanda judicial, né, quando eu vou escrever um laudo psicológico, eu tenho lá a descrição da demanda, né? Esse é um dos itens que eu tenho que ter no meu laudo psicológico. E essa descrição da demanda, ela tem que conversar com a minha conclusão. Então, quando eu tenho um laudo psicológico e a minha conclusão, ela não corresponde ao que foi pedido ali na descrição da demanda, eu falhei em alguma coisa, porque eu não estou atendendo ao que ficou como um ponto a ser esclarecido. Então, eu sempre brinco que se a minha conclusão não está conversando direitinho com a descrição da demanda no laudo, a gente tem que rever. Outra coisa importante é a gente retomar o conceito de avaliação psicológica. Então, tem alguns aspectos que eu quero chamar mais atenção. Então, qual que é o conceito que a Resolução 06 de 2019 traz? Ela traz que a avaliação psicológica é uma ação sistemática e delimitada no tempo. Por que é uma ação sistemática? Porque eu vou definir procedimentos que eles devem ser realizados naquela ordem, de forma que tenha um raciocínio e que me dê uma coleta de dados que faça sentido no final. Eu não posso, por exemplo, fazer contato com a escola primeiro, depois eu vou atender o pai, depois eu vou atender a criança, depois eu volto a fazer contato com a escola porque a mãe me contou alguma coisa que eu esqueci de perguntar. Então eu tenho que ter uma sequência lógica que faça sentido e que facilite a coleta de dados de uma forma otimizada. Então por isso que é uma ação sistemática. E ela é delimitada no tempo porque eu tenho um começo e eu tenho um fim. E esse fim é a produção do meu laudo psicológico. Outra coisa importante é que no contexto da avaliação psicológica, a finalidade pode ser diagnóstico ou não. No nosso caso, de uma certa forma, é um diagnóstico. O diagnóstico da competência parental daqueles pais, o diagnóstico daquela família. E aí eu vou ter também encaminhamentos que eu posso fazer ao final. Então, psicoterapia para os pais, uma indicação de psicoterapia para as crianças. Então, essas indicações finais, elas vão estar relacionadas também com o que foi avaliado nesse meu trabalho. Outra coisa importante que eu trago nesse conceito de avaliação psicológica é que na avaliação a gente utiliza fontes de informações que são fundamentais e fontes de informações que são complementares. Isso é muito importante no trabalho do psicólogo que atua dentro da vara de família ou em qualquer contexto forense. O que seriam fontes de informações fundamentais? Testes psicológicos, entrevistas psicológicas, anamnese e protocolos de registro de observações, que podem inclusive ser criados pelo próprio profissional. E o que seria a fonte complementar? A fonte complementar são técnicas e instrumentos não psicológicos, né, com respaldo científico. Então, por exemplo, quando o psicólogo acessa a lista de instrumentos da SATEC-Psi, ele tem lá os itens
de testes psicológicos aprovados que nós podemos utilizar, mas tem também uma aba de instrumentos que eles não são privativos do psicólogo, que são instrumentos e técnicas que eles não são psicológicos, mas podem ser utilizados também pelo psicólogo. Então essa é uma fonte complementar. Outra fonte complementar são documentos técnicos que são produzidos por outros profissionais. E existe um perigo bem grande na utilização dessas fontes complementares que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Então, nesse conceito de avaliação psicológica, o que eu trago seria essa importância das fontes fundamentais, fontes complementares para a nossa coleta de dados, que vão facilitar a nossa interpretação daqueles fenômenos. Em relação aos procedimentos, né, como eu coloquei, a ação é uma ação sistemática, a avaliação psicológica. Então, tem que ter um encadeamento lógico a execução desses procedimentos. Então, esses procedimentos que a gente pode estar utilizando, eu vou citar alguns para vocês. A gente tem a entrevista psicológica, nós temos as observações, então, de repente, eu avalio que é interessante observar a interação da criança com a mãe, ou a interação da criança com o pai, ou a observação dessa criança na escola. Eu tenho um outro instrumento, né, uma outra técnica que seria as visitas domiciliares e as visitas institucionais a uma escola ou a alguma clínica em que a criança é atendida ou a família. Eu tenho os testes psicológicos, eu tenho recursos lúdicos, né, como uma entrevista, de repente, dirigida ali com auxílio de brinquedos. E eu tenho outros instrumentos que não necessariamente são privativos do psicólogo, mas que estão reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia lá na SATEPSI. Então, retomando essa ideia das fontes fundamentais e complementares, eu queria chamar a atenção de vocês que, assim, a fonte que é fundamental é uma fonte que é utilizada pelo profissional que está avaliando o perito, e fui eu que coletei esses dados, eu que avaliei aquele fenômeno psicológico, eu que avaliei aquela pessoa. E na fonte complementar, quando essa fonte complementar, elas são documentos técnicos que são produzidos por outros profissionais, eu tenho que ter um cuidado máximo. Por quê? Porque a gente pode ter uma situação, por exemplo, dentre essas fontes complementares, eu poderia ter, por exemplo, o relatório de um outro profissional de psicologia, por exemplo, do NUCRIA, eu poderia ter um documento do Conselho Tutelar, poderia ter o documento de alguma escola. E aí, se o profissional utiliza aquele documento que foi feito por um outro profissional, por uma outra pessoa, ele não tem como garantir a qualidade daquele trabalho. Eu não sei quais foram os problemas e as dificuldades que aquele outro profissional encontrou na sua coleta de dados. Então, eu tenho que ter um cuidado extremo na utilização de fontes complementares. Inclusive, a Resolução A06 de 2019 e a Cartilha de Avaliação Psicológica do CFP aponta que, para as conclusões do laudo psicológico, o profissional deve se basear necessariamente em fontes fundamentais. Por que fontes fundamentais? Porque são entrevistas que eu mesma realizei, são testes que eu mesma apliquei, é a utilização de protocolos que eu mesma criei e apliquei. Quando eu utilizo só fontes complementares, eu estou baseando o meu trabalho ou na coleta de dados de outro profissional, ou em instrumentos que não têm um rigor técnico, científico, como os testes psicológicos, que têm uma validade, que têm uma fidedignidade, né, para ser aprovado no SATEPSI. Então, as fontes complementares, elas realmente complementam a avaliação psicológica e o laudo, mas elas não podem ser baseadas somente em fontes complementares. Para ficar mais claro para vocês, o perigo da utilização de fonte complementar, eu vou dar um exemplo de relatório de escola. Então, é muito comum, por exemplo, na minha prática, eu sentia a necessidade de entrar em contato com uma escola, ou ir até a escola, ou ligar para a escola, ou fazer uma entrevista, né, de alguma forma remota com a escola, que é permitido pela resolução, né, que fala sobre atendimento online. Eu faço contato com a escola e, de repente, me vem uma notícia assim, que o pai não participa da escola, que sempre que a criança vem na segunda-feira da casa do pai, ela chega atrasada, que vem com material faltante. E aí a gente pergunta para essa escola, o pai tem acesso à escola? O pai já foi chamado a essa escola? O pai tem acesso aos portais, né, digitais da escola? E muitas vezes a gente escuta da escola que não.
Ah, mas quem paga a mensalidade é a mãe, então ele não participa. Ora, então esse relato dessa escola ou esse documento que pode ser produzido pela escola, ele tem um viés de uma parte só. É um documento que ele pode ter uma parcialidade, porque muitas vezes, quando a escola ou até profissionais da área de psicologia se vêm atendendo, né, uma criança ou uma mãe em situação de guarda, é muito comum esses profissionais acharem que eles não podem entrar em contato com a outra parte. E aí, toda avaliação que eles têm, ou produção de documento, né, ou a imagem que eles têm daquele pai, né, tô dando o exemplo do pai, mas poderia ser de uma mãe ou de uma avó, é uma imagem que ela é enviesada, ela vem do relato daquela outra pessoa, que é o responsável pela criança. Então, eu chamo a atenção de vocês para que tenham cuidado no uso de fontes complementares. Eu mesma passei uma situação que fiz contato com uma escola, e a escola foi me trazendo relatos, o pai é agressivo, ele bate, isso e aquilo. E quando eu perguntei para a escola, quantas vezes vocês conversaram com o pai já foi chamado, a escola nem conhecia o pai. Então é um relato de uma pessoa que eles não conhecem, então a gente tem que ter muito cuidado nessa prática. Em relação às entrevistas, é importante a gente pensar aquela ideia que eu trouxe, de que a entrevista psicológica, a pessoa veio mandada, né? Ela não optou por estar ali, não é uma busca espontânea. Então, a pessoa chega muitas vezes se sentindo realmente ali numa situação desconfortável. Eu sempre digo que o enquadre, a nossa fala inicial do contrato do nosso trabalho, ele vai ajudar essa pessoa a se sentir mais à vontade. Então, eu costumo, por exemplo, na minha prática, explicar para a pessoa, olha, você está aqui no nosso setor, você veio porque houve um pedido judicial para que a gente conheça a história da tua família. Eu evito, às vezes, usar o termo avaliação, né, para não trazer mais angústia para a pessoa. Às vezes eu tento colocar, a gente quer conhecer a história da sua família. Para isso eu vou utilizar tais técnicas, eu vou realizar entrevista com você, vou realizar entrevista com o seu ex-cônjuge, vou realizar entrevista com seus filhos, se for necessário eu vou fazer contato com a escola. Então nesse meu enquadre eu transmito para a pessoa, né, eu dou uma ideia do que vai acontecer na avaliação. E essa transparência faz com que a pessoa entenda que eu não sou uma inimiga, né? A pessoa consegue entender que eu estou ali buscando uma excelência no meu trabalho para que eu compreenda realmente a situação de vida dela. Eu falo também sobre a questão do sigilo ser relativo, né? Que no final dessa nossa entrevista vai existir uma produção de um documento, então a pessoa ela fica consciente, né, do que vai acontecer, que vai existir um documento que vai trazer alguns aspectos do que ela me trouxe, né? E falo da produção técnica, né, do laudo. Então, é importante a gente pensar que, nesse contexto jurídico, a nossa postura de transparência e de imparcialidade vai auxiliar com que aquela pessoa abaixe a resistência, abaixe a ansiedade dela e ela vai facilitar a nossa coleta de dados. Eu também busco sempre ter uma postura imparcial em relação até a perguntas. Então, eu sempre falo para a pessoa no final da minha fala, ali do enquadre, né? Você tem alguma pergunta? Quer me fazer algum questionamento? Fique à vontade. Se tiver algum assunto que eu não abordei, fique à vontade para me sinalizar. E é muito comum, às vezes, quando a pessoa ainda tem, assim, uma esperança de se reconciliar, ou às vezes algumas situações de violência doméstica, é muito comum a gente ter aquela pergunta. Ele vai vir no setor? Que dia que ele vai vir no setor? Que dia que meu ex-marido vem? Que dia que a minha ex-mulher vem? Então, eu marco a minha postura de imparcialidade quando eu faço a seguinte abordagem com a pessoa. Eu explico, olha, eu não posso falar sobre isso, eu não posso te contar a data, mas fique tranquilo, todos vão ser entrevistados. Assim como se a outra parte me perguntar alguma coisa sobre você, eu também não vou falar. Justamente para que a gente não tumultue o processo e para que o nosso trabalho seja imparcial. Se você dá alguma informação de uma ou outra situação, a pessoa vai entendendo, ela está me favorecendo, né? E isso pode ser muito negativo. Outra coisa importante nas nossas entrevistas psicológicas, nesse contexto, é utilizar a entrevista semi-estruturada. A entrevista semi-estruturada, ela vai te dar ali na sua produção, a entrevista semi-estruturada você mesmo pode fazer, anotar os tópicos que você acha relevante para aquele trabalho. Você mesmo vai criar e ela vai te facilitar a cumprir aqueles quesitos mínimos que você quer responder. Porque muitas vezes a pessoa vem para a entrevista
com uma angústia, né, com uma ansiedade muito grande, aquela situação de divórcio. Então, é uma enxurrada de informações, uma enxurrada de emoções, que se você não tiver uma entrevista semi-estruturada, você pode se perder. Outra coisa importante são o uso das perguntas abertas. E com o uso das perguntas abertas, eu vou incentivar essa pessoa a falar mais sobre aquele tema. Outra coisa importante a gente pensar é que como esse contexto é um contexto coercitivo, né? Então vocês estão vendo na minha fala que eu estou batendo nessa tecla. É um contexto coercitivo. A pessoa tem interesse na causa, ela quer ganhar a causa. Então pode aparecer algumas distorções nas informações que essa pessoa nos traz que são intencionais. Então, por exemplo, e isso é normal, isso não é uma disfunção de caráter nem nada das pessoas que nós estamos atendendo. Isso é esperado porque aquelas pessoas querem ganhar aquela causa. Aquela mãe que até guarda aquela criança porque de repente o marido é dependente químico, né? Então o que é muito comum? As pessoas fazerem uso de simulação ou dissimulação. Então fingir um comportamento ou ocultar um comportamento. É mais comum ainda na nossa situação, né, de vara de família, é a dissimulação. Então um exemplo, quando eu começo a abordar como que é o estilo de educação daquela mãe, é muito comum a mãe falar: eu só grito, eu só dou castigo, né? Nunca utilizei punição física. E aí muitas vezes quando você vai conversar com a criança e aborda essa temática, você vai escutar relatos, né? De que a mãe deu uma chinelada, a mãe de repente um dia usou um cinto. Então isso pode aparecer e é importante a gente pensar que de repente esses relatos são esperados e que isso não vai desqualificar aquela pessoa em outras áreas. É importante orientar? É importante orientar. Às vezes, até eu recomendo que se sinalize a prática de educação punitiva no laudo, mas não de uma forma que desvalorize aquela atuação, de repente, daquele pai ou daquela mãe, mas no sentido de orientá-lo sobre a prática. Tá? Então, como a gente tem esse contexto que ele é coercitivo, em alguns momentos, às vezes o psicólogo vai sentir necessidade de confrontar alguns dados. Então, de repente, a pessoa traz uma informação, a outra parte traz outra informação e a criança traz outra informação. Então, quando necessário, essa confrontação de informações, ela deve ser feita, mas a gente tem que realizar ela de forma respeitosa e com perguntas abertas, tá? Outra coisa importante é que na prática das entrevistas, a gente realiza as anotações, até para garantir a confiabilidade dos nossos dados. E a própria resolução 01 de 2009, do Conselho Federal de Psicologia, ela determina que o profissional deve fazer o registro profissional dos atendimentos. Então, eu quero marcar isso com vocês.